Oi, galerinha, tudo bem? Então, aqui eu tô fazendo um especial de Halloween, né? Atrasado. Com os melhores vídeos da Peppa Pig, né? Então deixa o like aí. George voltou com uma máscara de dinossauro, mas o papai porquinho, que estava escondido no telhado, pulou em direção a George. George subiu na cama e jogou a máscara na direção do pai. Papai porquinho subiu na cama, mas George rapidamente pulou para o chão. Pegou uma abóbora e a arremessou em George, prendendo sua cabeça dentro dela. George acabou sendo controlado pela abóbora também. O coelhinho, apavorado, tentou correr de volta, mas o papai porquinho o interceptou. O coelhinho foi cercado por todos. Usando todas as suas forças, ele conseguiu correr para fora da casa. Todos o perseguiram. A Peppa Pig e o George adoram brincar juntos lá fora, mas eles nem poderiam imaginar que sair de casa naquele dia seria a pior decisão, pois uma tempestade iria causar perdas terríveis para a família Pig. Nesse dia, Peppa foi com o George fazer um piquenique lá fora e levaram brinquedos, e sob o tempo ensolarado, os leitões comeram biscoitos com suco. Assim que eles terminaram, os porquinhos ouviram um trovão e perceberam que uma tempestade estava se aproximando. A mamãe Pig então o chamou para irem para casa o mais rápido possível, e o papai Pig nem estava preocupado com aquela situação. No entanto, o céu foi ficando cada vez mais escuro, e para piorar, o papai descobriu que a Peppa tinha esquecido um brinquedo no jardim, e ele decidiu ir buscá-lo sem pensar em sua própria segurança, e assim que ele chegou perto do brinquedo, um raio caiu em uma árvore que estava bem próxima, e isso transformou o porco gordo em um grande pernil assado. Para deixar tudo ainda mais angustiante, a família do papai viu tudo aquilo acontecer, e a Peppa e o George ficaram assustados. Porém, a mamãe Pig correu para chamar uma ambulância, mas quando pegou o telefone percebeu que não tinha sinal por causa da tempestade. Ela então orientou os leitões a ficarem dentro de casa e decidiu correr até o papai porco. Ela descobriu que ele estava inconsciente sob a chuva fria, mas felizmente ele ainda tinha pulso, e ela ficou muito feliz por seu macho ainda estar vivo. Ela então pensou que poderia carregá-lo para casa, mas além daquele porco ser gordo e pesado, o chão também estava escorregadio, deixando a tarefa de arrastar o papai Pig praticamente impossível. Ela então correu para os vizinhos mais próximos, e a Peppa e o George acabaram ficando sozinhos em casa. Tudo o que eles puderam fazer foi se sentarem em casa e estremecerem a cada novo trovão que surgia. No momento que o papai Pig ainda estava vivo, ele começou a recuperar a consciência, mas seu corpo ainda estava paralisado. Como a chuva continuou caindo sem parar, uma poça começou a se formar embaixo dele, e lentamente o porco gordo começou a afundar sem poder fazer nada para impedir, e para piorar, quando a mamãe Pig tentou arrastar da primeira vez, ela acabou deixando de bruços. Agora, além da hipotermia por causa do frio, o rosto do papai Pig também estava sendo diretamente pressionado contra a lama, e por conta disso foi ficando mais difícil para ele respirar. Cerca de 1 hora mais tarde, a tempestade finalmente parou e a mamãe Pig veio com o Dr. Urso Marrom, mas infelizmente o papai Pig já não estava mais respirando. Após vários anos, a mamãe Pig continuou se culpando pela morte do papai Pig, e a Peppa e o George ficaram traumatizados e nunca mais deixaram de ter medo. A casa da Peppa Pig estava prestes a ser derrubada por um zumbi gigante, mas felizmente o vovô Pig apareceu com uma mochila jato e com muito esforço conseguiu derrotar a grande criatura. Porém, a casa dos porcos continuou sendo invadida pelos zumbis, e o vovô Pig disse que já estava ficando sem munição. Nesse momento, a Peppa Pig diz que tinha uma porção de super força e arranca um frasco do bolso, e assim que a porquinha toma a porção, ela cresce bastante e fica super musculosa. Great potion! Assim que mais zumbis começaram a invadir a casa novamente, ela começou a socar os miseráveis como se fossem sacos de pancada, e eles não estavam tendo a menor chance contra a Peppa Pig musculosa. O vovô Pig até admitiu que ela estava bem forte, pois ela parecia estar brincando de boxe com os zumbis. No entanto, a Peppa Pig começou a se empolgar e tomou mais um frasco da poção e ficou ainda mais forte do que antes e começou a socar os zumbis com ainda mais facilidade. Peppa, stop! Mais uma vez ela estava se preparando para tomar outro frasco da poção, mas nesse momento o vovô porco manda ela parar, pois já tinha bebido muita poção, mas ela diz para o velho chato não se preocupar, pois estava tudo sob controle. Após tomar a porção, ela fica ainda maior, porém parece acontecer um efeito colateral e a Peppa Pig acaba ficando minúscula como se fosse um rato miserável. Nesse momento, ela se pergunta por que tinha ficado tão pequena, e o vovô Pig diz que foi por causa da poção, e ele ainda avisou que ela não deveria ter bebido tanto. Porém, os zumbis continuaram aparecendo e o velho porco manda a porquinha correr para dentro, e logo em seguida ele diz que talvez se ele tentasse beber a porção isso poderia o ajudar contra os zumbis, porém diferentemente da Peppa Pig, o porco velho apenas ficou maior e mais gordo. Oops!
Era uma noite bem nebulosa e a família Pig estava viajando em seu carro e logo percebemos o papai Pig mostrando suas habilidades ao volante no estilo Velozes e Furiosos. Percebemos também que toda a família Pig parecia bastante animada com aquele passeio e eles pareciam festejar alguma coisa dentro do carro. Com certeza o clima estava muito agradável dentro do veículo, mas não demorou muito para percebermos que a família Pig não estava sozinha naquela estrada, pois podemos ver de relance uma criatura se esgueirando em meio às árvores. Porém o papai Pig apenas continua pisando fundo no acelerador enquanto ele e a mamãe Pig se remexem no banco da frente e a Peppa e o George ficam rindo à toa no banco de trás. Porém eles não foram muito longe e logo à frente uma grande criatura das canelas finas aparece no meio da estrada e o papai Pig não consegue frear a tempo e eles acabam batendo no monstro. Com o impacto do acidente a Peppa Pig acabou desmaiando e percebemos que o carro ficou bastante destruído com a batida. Assim que a Peppa Pig acorda ela percebe que tinha ficado sozinha dentro do carro e a porquinha começa a entrar em desespero. Porém pouco tempo depois ela escutou um rugido alto vindo da floresta e como ela é uma porca muito inteligente decidiu entrar mata adentro para seguir aquele barulho assustador. Em sua caminhada pela floresta Peppa Pig foi ficando cada vez mais aterrorizada com o barulho de diversos animais durante a madrugada e ela foi caminhando cada vez mais rápido. Em determinado momento ela parou completamente assustada e até viu uma criatura horrível bem à sua frente. Porém não demorou muito para ela perceber que aquilo era apenas um coelho fofinho e ela continuou correndo. De repente uma grande sombra vai se aproximando da pobre coitada e ela dá um grito de medo. Porém novamente não era nada demais e logo percebemos que se tratava apenas de uma coruja e logo em seguida ela sai voando. A coruja então pousa próximo a um prédio que parecia um hospital abandonado e a Peppa decide entrar no local pois ela ainda tinha esperança de encontrar sua família viva. Assim que a Peppa entra no local e começa a caminhar pelos corredores percebemos que aquele hospital estava uma bagunça e parecia abandonado há muito tempo. Porém com toda a sua coragem e bravura a porquinha continua firme indo em frente até que em determinado ponto do caminho ela encontra uma saída de ar e parecia ter uma luz saindo lá de dentro. Imediatamente ela decide entrar, pois sua família poderia estar lá dentro, mas logo ela percebe que se tratava de uma sala fechada e tudo que ela encontra é uma lanterna que misteriosamente estava acesa mesmo com o local estando abandonado. Ela então decide pegar aquela lanterna e usar ela para continuar procurando sua família dentro daquele hospital abandonado. Ela continua caminhando por aqueles corredores bagunçados até que de repente ela parece ver alguma coisa no chão e fica bastante assustada. Porém a porquinha é bastante corajosa e continua avançando em frente. Logo ela tem que descer algumas escadas para continuar suas buscas. Logo à frente a Peppa encontra outra saída de ar, porém dessa vez estava saindo uma luz vermelha lá de dentro e novamente ela decide entrar para ver se encontra sua família. Porém o que a Peppa encontra é uma visão perturbadora de sua família sendo completamente devorada por aquela criatura que tínhamos visto se esgueirando pela floresta. O papai, a mamãe e o George já estavam em pedaços e tinha sangue espalhado por toda parte. Assim que a Peppa aponta sua lanterna para aquela visão horrível a criatura percebe que não estava sozinha enquanto fazia seu banquete. A pobre Peppa então solta um grito e imediatamente começa a correr pelos corredores do hospital abandonado. Porém não demorou muito para a criatura ir atrás dela. Não demorou muito para ela ser alcançada e a criatura acabou fazendo a Peppa Pig em pedaços assim como tinha acontecido com a sua família. Era uma noite chuvosa na casa da Peppa Pig até que de repente vemos uma velha bizarra indo em direção à casa dos porcos segurando um pau cheio de sangue. A câmera então corta para o banheiro onde o papai Pig estava relaxando em um banho gostoso na banheira. Porém não demorou muito para aquela velha miserável chegar na janela e mexer com o papai Pig. I see you. You want to play hide and seek? Porém, assim que o papai Pig se levantou para olhar o que estava acontecendo, a velha rapidamente desapareceu. Devido à total lerdeza do papai Pig, ele simplesmente decidiu ignorar e continuou tranquilo na banheira. Logo em seguida, somos levados para o quarto da Peppa e do George, onde os dois leitões dormiam confortavelmente em suas camas. Não demorou para aquela velha horrorosa aparecer na janela enchendo o saco dos porquinhos. A Peppa Pig acordou completamente aterrorizada com aquela situação, porém o George continuou dormindo tranquilamente e nem percebeu o perigo que estava correndo. Por último, vemos que a velha foi até a janela do quarto da mamãe Pig e logo percebemos que ela é exatamente igual ao George, já que os dois foram os únicos que não perceberam uma velha bizarra gritando do lado de fora da casa. Logo em seguida, Granny foi até a entrada da frente da casa da família Pig e bateu até conseguir abrir a porta. Ela então começou a andar por vários cômodos da casa como se estivesse procurando por alguma coisa. De repente, a velha ordinária decidiu subir para o segundo andar da casa da família Pig e foi direto no banheiro onde o papai Pig estava tomando um banho de princesa. Logo em seguida, a velha levanta o pau acima da cabeça e desce com tudo acertando o crânio do papai Pig. Logo após macetar o porco no cassete, a velha começou a arrastá-lo pelo chão e foi até o quarto da Peppa e do George, onde eles nem faziam ideia do que estava acontecendo. Porém, a Peppa Pig acaba acordando com a velha fazendo barulho dentro do quarto. A porquinha então percebe que o George continuava dormindo e imediatamente chama o porquinho dizendo para ele acordar, pois tinha um estranho no quarto deles. Finalmente, o leitão burro abre os olhos e dá de cara com a velha miserável no meio do quarto enquanto segura o papai Pig pela cabeça.
Completamente aterrorizados, tudo que os dois porquinhos puderam fazer foi gritar e correr para fora do quarto. Eles foram direto para o quarto da mamãe Pig, porém quando chegaram lá eles se depararam com uma cena verdadeiramente perturbadora. Aquela velha miserável tinha passado lá antes deles e cravou um machado na testa da mamãe Pig, tirando a porca da jogada antes mesmo da brincadeira começar. Claramente os dois leitões ficaram aterrorizados com aquela situação, mas a velha Granny não estava para brincadeira e imediatamente saiu do quarto dos porquinhos para acabar com a raça deles. Enquanto isso, a Peppa e o George continuavam em choque, completamente congelados no quarto da mamãe Pig. Felizmente eles conseguiram escutar a velha chegando com seu porretão na mão e eles se movimentaram rápido, correndo e se escondendo atrás da cortina da janela do quarto. I see you. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem parte 2, comentem muito aí. E é isso. Tamo junto.